Tem alguém que precisa ouvir sobre coragem? Quantos aqui gostariam de ouvir sobre coragem? Eu quero falar sobre esse tema porque é um tema indispensável na nossa jornada de fé, mas sem dúvida é um tema extremamente urgente, principalmente em dias como esse. Mas eu precisava de pelo menos 20 incendiários conectados comigo aqui de verdade. Você está comigo? Não se distrai, irmão, vamos junto. Primeiro ponto que eu quero compartilhar é que tem muita gente achando que a coragem começa quando o medo termina. Mas a coragem só existe porque o medo existe. Pastor, quando esse gigante sair, eu avanço. Quando a tempestade cessar, eu começo. Quando a crise parar, eu vou empreender. Quando na verdade a coragem não é uma resposta de Deus quando o problema acaba. A coragem é uma porção de Deus para você enfrentar os seus problemas. Coragem é ousadia, irmão. Coragem é um revestimento de poder. Coragem é uma porção de algo que não é seu, mas que faz com que você persevere independente do que você está sentindo por dentro. Em tempos de crise é necessário coragem. Em tempos de paz, André, também. Coragem para não se acomodar quando deveria estar avançando. Coragem para dar passos de fé mesmo quando está tudo bem. Irmão, o evangelho não é uma resposta só para dias maus. O evangelho é o único caminho pelo qual a gente continua de pé. Então você tem que ter coragem até de deixar para trás coisas que foram boas por um tempo, mas não são mais de Deus para você. Noé precisou de coragem para pegar árvores e transformar em arca, mas Noé também precisou de coragem para deixar a arca para trás quando a chuva passou. Então às vezes a gente tem coragem para começar, mas não tem coragem para se desprender e recomeçar. Você está aqui na América, e se você veio para morar, você sabe mais do que ninguém que precisa ter coragem para se lançar no novo. E alguns já estão rindo. Pastor, eu tive que em algum momento me mover em coragem para se lançar. Pois é. Tem muita gente que vem e desiste porque achou que precisava de coragem para os primeiros passos. Deixa eu te dar uma notícia. A coragem para os primeiros passos ela é importante, mas a coragem para os próximos passos é fundamental. Porque às vezes temos coragem para dar os primeiros passos, mas quando chega a primeira luta, a gente prefere recuar. Irmão, viver o novo não tem a ver só com sair do velho, mas tem a ver com continuar caminhando enquanto nada acontece. Faz sentido? Enquanto nada acontece, enquanto parece que coisas não estão se movendo, enquanto parece que portas não estão se abrindo, é exatamente nesse lugar que a gente precisa de ainda mais coragem. Coragem não é só para quem está em crise. Coragem é necessária para qualquer pessoa em qualquer estação. Eu precisei de coragem de abrir mão de algumas zonas de conforto para poder me lançar em algumas zonas de propósito. Alguém já teve que fazer isso em algum momento? A gente vê isso até no business, às vezes a gente não vê isso na igreja. Você sabia que tem grandes empresas que tiveram que abrir mão de grandes sucessos porque eles precisavam se lançar no novo? E algumas outras grandes empresas, elas perderam influência. Por quê? Porque permaneceram fazendo o que sempre fizeram e foram atropelados por quem estava ousando empreender. Eu lembro que em Cabo Frio, a minha cidade natal, morei lá há 17 anos. Eu lembro que tinha um restaurante lá que ele começou a ficar famoso por um prato. A lasanha deles era incrível. E tinha um chefe, não sei se você sabe, mas é comum, não vou dizer que quase todo chefe, mas é comum que alguns chefes de gastronomia sejam um pouco mais temperamentais, se é que você me entende. Tem um casal de amigos, por exemplo, que foi num restaurante lá e a mulher perguntou: tem como adicionar batata frita? E o chefe se ofendeu tanto que ele falou: se você quer batata frita, o teu lugar é o McDonald's, não aqui. E recolheu o prato. Alguém já ouviu falar de alguma história de algum chefe temperamental? Ok. Nesse caso, esse cara precisou de coragem, porque começou a ficar famoso o restaurante dele pela lasanha. Então as pessoas chegavam lá: olha, o especial do chefe hoje é tal. Não, beleza, mas me faz uma lasanha, por favor. E aí chegava o próximo casal, e o próximo, e lasanha. Sabe o que aquele cara fez? Ele tirou a lasanha do cardápio. Porque ele falou: não quero ficar conhecido por um prato só. E por mais que isso pareça loucura, ele precisou de coragem. Porque ele entendia o que carregava e não estava tão preocupado com como o futuro seria. Quem sabe o que carrega não tem dúvidas em relação ao futuro que o aguarda. Você está comigo? Diga amém. Coragem, irmão, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar nessa manhã. Coragem
tem a ver com a gente se lançar. E às vezes a gente acha que dar passos em direção ao desconhecido significa que você está dando passos incertos. Uma das chaves que mais me abençoou, Deus me deu alguns anos atrás, e talvez você já tenha ouvido, mas eu quero relembrar isso para você. É que quando caminhamos com Deus, por mais que a nova estação seja desconhecida, ela nunca vai ser incerta. Existe uma diferença entre o que é desconhecido e o incerto. O desconhecido é porque eu não conheço, não significa que Deus não saiba. Agora, o que é incerto, irmão, é que pode dar certo ou não. Tem muita gente caminhando com Deus, acreditando que Deus propõe estações incertas. Cara, Deus me disse para ir, mas eu ainda não sei se Ele vai prover. Irmão, se Deus te disse para fazer, conselho de amigo, faça. Se Deus te disse para pular, pula. Às vezes eu queria imaginar uma cena aqui, porque às vezes essas analogias facilitam o entendimento. Às vezes é como se a gente estivesse na beira de um penhasco e Deus está dizendo, pula. E a gente está falando, cara, eu confio mais na segurança do penhasco que eu conheço do que nesse vazio que eu não conheço. A verdade é que se Deus fala pula, é que Ele sabe que tem um tempo limitado para a segurança desse penhasco. Assim, são muitos de nós que preferem a segurança do conhecido do que o extraordinário desconhecido em Deus. Você está comigo? Irmão, existe, de verdade, se for para Jesus, você pode aplaudir. Eu só estou aqui para encorajar você. Deus já me encorajou essa madrugada, então se você receber eu fico feliz. Mas essa espada já cortou aqui antes de cortar você. A coragem não começa quando o problema termina. A coragem só existe porque os problemas existem. A coragem só existe porque os gigantes existem. A coragem, irmão, em Deus é um revestimento para avançarmos independente do que tenta parar a gente. Coragem, um dos significados de coragem, substantivo feminino, e é por isso que funciona, porque alguém entendeu a piadinha. Eu estou tentando trazer as mulheres para virem junto, a gente tem Shine chegando, então. Você sabia que o medo é masculino e coragem é feminino? Deve ter algum mistério nisso, mas enfim, fechando parênteses. Não, estou falando sério, a gente se mudou para uma casa agora, e é uma casa grande, e aí ontem, 4 da manhã, eu levantei, você já está rindo, né? Eu levantei para pegar alguma coisa lá na cozinha e a minha mãe, ela tinha levantado também. Irmão, quando eu vi aquele vulto, eu falei, uau! E minha mãe tipo, calm down, tá tudo certo. Eu falei, como assim? Como é que você consegue? Até agora eu estou tentando entender, eu acho que você me trollou, você sabia que eu estava indo para lá. Se o medo não existisse, irmão, você não precisaria de coragem para avançar. O medo é um revestimento. E como todo casaco, e você que me assiste sabe que eu não consigo pregar sem casaco. Pastor, tem uma unção diferente? Não, porque eu estou gordinho, tem alguns anos mesmo. O dia que eu emagrecer, você vai me ver de blusinha direto. Inclusive igual o Lê parece que está todo dia, né? Blusinha e tal. Usava moletom quando chegou, está emagrecendo, está largando o moletom. Eu sou o único pastor gordinho de moletom que restou, com exceção do Pastor Eric, que é um ex-gordinho, mas ele está segurando as pontas. Bom, seguinte, a coragem é um revestimento. E você só reveste o que já foi vestido. Olha que revelamento revelado. A coragem é um revestimento. É Deus te dando uma nova porção. É Deus te dando uma nova cobertura. É Deus revestindo de você de autoridade, de intrepidez, de resiliência. Irmão, para avançar, coragem é um revestimento. Agora, a grande verdade é que Deus não pode revestir aquilo que ainda não foi vestido. Então não dá para experimentarmos uma porção sobrenatural de Deus se ainda não estamos cheios de Deus. Às vezes o que nos falta não é coragem, às vezes o que nos falta é o próprio Deus, irmão, se movendo dentro de nós, a consciência da presença, a consciência de que eu carrego dentro de mim o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Irmão, eu preguei alguns anos atrás sobre o poder da consciência. Eu acho que está no meu canal essa mensagem, o poder da consciência. Olha que interessante, se um herdeiro não sabe que tem uma herança, ele vai morrer sem acessar a herança que estava disponível para ele. Se algum de nós aqui, por parte do pai, tivesse acesso a uma dupla nacionalidade e não sabe, você pode passar anos tentando ter um green card quando você poderia ser um cidadão. Por quê? Porque não tem a ver só com o que eu carrego, mas tem a ver com a consciência que eu tenho a respeito daquilo que eu carrego. O poder da consciência dá acesso a realidades que já são suas, mas enquanto você não sabe que tem, você vive como se não tivesse.
A coragem precisa partir desse pressuposto, consciência. Eu preciso trazer a minha memória, que eu carrego dentro de mim o mesmo Espírito que ressuscitou. Ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Vamos ser sinceros, gente, olha para cá. Quando eu lembro que o poder que habita em mim ressuscitou Jesus, não dá para ter tanto medo em relação ao futuro. Porque se nem a própria morte, que é o limite final da criação, foi capaz de parar esse poder que em nós atua, não é uma crise financeira e migratória ou familiar que vai parar você.